Reflexão do dia 6 de abril de 2024. Oitava da Páscoa, sábado. Santo do dia, Beato Miguel Rua, o primeiro salesiano e sucessor de Dom Bosco. Século XIX. Miguel Rua foi o primeiro salesiano. Trabalhava ensinando matemática e religião. Auxiliava no refeitório, no pátio e na capela. E sempre de noite, das suas atividades, ficava registrando em seus cadernos o que Dom Bosco estava falando nas suas homilias, nas suas pregações, em seus ensinamentos. Por isso, o Miguel Rua, ele trouxe para nós muito do conhecimento de Dom Bosco. Em novembro de 1884, o Papa Leão XIII nomeia Dom Rua vigário e sucessor de Dom Bosco. Dom Bosco que morreria em seus braços, 4 anos mais tarde. Com ele, a Sociedade São Francisco de Sales, que são salesianos, passou de 773 acompanhantes, 773 membros, para 4.000 salesianos, de 57 a 345 casas, e se espalhou por todo o mundo, Então, os salesianos devem muito a Miguel Rua, que foi o primeiro salesiano, o primeiro, aquele que seguiu o Dom Bosco. Beato Miguel Rua, o primeiro salesiano, sucessor de Dom Bosco, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos à primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 13 a 21. Leitura do Ato dos Apóstolos. Naqueles dias, o chefe dos sacerdotes, os anciãos, escribas, ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eles sabiam que eram pessoas simples e sem instrução. Mas eles sabiam disso, mas talvez eles desconhecessem que Pedro e João receberam toda essa graça do Espírito Santo. Primeiro, quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo assim que ressuscitou. E depois em Pentecostes, quando o Senhor então derrama sobre toda a igreja graça, sabedoria, discernimento, conhecimento e essa coragem de ser igreja num mundo completamente agressivo às filosofias cristãs, a doutrina cristã. Então, mas mesmo assim essa igreja que recebe o Espírito Santo, ela é capaz, ela teve coragem. Muitos foram os mártires, muitos foram os que morreram para que a graça da palavra de Deus chegasse até nós. Assim, então, Pedro e João são movidos pelo Espírito Santo. Falavam com tanta autoridade que os chefes e os sacerdotes, os anciãos, os escribas ficaram admirados. No entanto, viam de pé junto deles o homem que tinha sido curado e não podiam dizer nada em contrário, porque todos davam testemunho e todos conheciam aquele aleijado que ficava na porta do templo. Mandaram então que saísse para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não fale mais a ninguém a respeito desse nome de Jesus aí. Chamaram de novo Pedro e João, ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam, julgai-vos vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio para castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam Deus pela vida dos apóstolos, mediante do que havia acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então está aqui o centro e a motivação da primeira leitura de hoje. É quando Pedro e João falam
e dão resposta aos sacerdotes, aos anciãos, aos escribas. Isso é muito importante, tá? Julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedecemos a vós e não a Deus. Porque esses homens, os sacerdotes, os anciãos, os escribas, eles deveriam defender justamente a palavra de Deus, eles deveriam defender a lei do Senhor, eles deveriam defender os ensinamentos, toda a doutrina, né, que estava previsto no Antigo Testamento, aquilo que falaram os profetas, ou aquilo que falara todo o Abraão, Moisés, aquilo que tem no Pentateuco, eles tinham a obrigação de defender e queriam fazer um ensinamento completamente diferente. Não é muito complicado, nos dias de hoje também, nós temos situações dessa, onde os ensinamentos que querem nos passar muitas vezes são completamente errôneos, né? Distante da Bíblia. Aí você vai ter que julgar. O que é mais justo diante de Deus? Obedecer aos sacerdotes, os anciãos, os escribas, ou obedecer a Deus? Agora, como obedecer a Deus sem conhecer a palavra, sem conhecer o que manda o Senhor, sem conhecer todo o conteúdo bíblico? Então, é necessário também que a gente tenha esta fome, esta vontade de conhecer as verdades do Senhor para saber se estamos obedecendo a Deus ou obedecendo aos homens. É isso que nos fala o Salmo 117. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouviste. No responsório de hoje, a palavra nos leva a esta reflexão. Quando fala assim, abre-me voz, abre-me as portas da justiça, quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouviste e vos tomastes para mim o Salvador. Reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador demanda um esforço intelectual, uma vontade espiritual de aceitá-lo. Agora, para aceitar Jesus como meu Salvador, eu devo conhecê-lo, eu devo buscar essa aproximação. Como que eu vou amar aquela pessoa que eu não tenho proximidade, que eu não tenho nenhuma intimidade? É necessário, então, ter aproximação com o Senhor, desejar, ir à missa, procurar se encontrar com grupos que fazem reflexões bíblicas, entrar no movimento, numa pastoral, no serviço da igreja, à distância, em casa, vai ser difícil você amar a Deus, amar o Senhor Jesus, e vai ser difícil encontrar essa porta aberta, como fala aqui no Salmo 117. Abre-me vós, abre-me as portas da justiça, e a justiça é o nome do Senhor Jesus. Amém. Evangelho. Olha, o que eu acabei de falar no Salmo acontece no Evangelho. Os apóstolos estão temerosos, fechados na sua casa, nas suas salas, e apesar dos testemunhos de Maria Madalena, do testemunho de alguns discípulos que viram Jesus ressuscitado, eles não acreditam. Então veja como o coração deles está fechado. Foi necessário Jesus aparecer aos apóstolos, pedir para que ele tocasse nas suas chagas, comesse, se alimentasse entre eles, para que o coração petrificado dos apóstolos pudesse então absorver a verdadeira presença do Senhor Jesus. Assim também muitos de nós não acreditam que o Senhor está conosco. Por isso que tem a Eucaristia, por isso que tem aquele momento da comunhão eucarística, é para que nós que somos incrédulos, possamos compreender que Jesus está conosco. Pelo menos na Eucaristia estou vendo, né? O Senhor se fez pão. Em João capítulo 6, ele fala assim, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Então, está ali, eu sou o pão da vida. Quando o Senhor fala, então, institui também a Eucaristia. Fazer isso em memória de mim. Então, está ali o pão eucarístico, né? É o próprio corpo do Senhor, é o próprio Senhor no meio de nós. Então, se a minha fé eu não consigo compreender, assim como os apóstolos fechados em seus problemas rejeitaram a ressurreição do Senhor Jesus, ele se manifesta no meio dele. Por isso que é importante ir para a missa, por isso que é importante frequentar as comunidades, fazer orações de adoração no Santíssimo,
está com o Senhor, perceber que o Senhor continua conosco, da mesma forma que ele estava com os apóstolos. Vamos ao Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Para ressuscitar, depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, ou seja, no domingo, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Primeiro, porque ela era mulher. Segundo, porque dela teria Jesus expulsado 7 demônios. Né? Talvez isso aí aconteça também com a gente. A gente não quer acreditar. Essa pessoa que vai falar para mim de Jesus é essa mesmo? Né? É esse ex-alcoólatra, esse cara que eu conheço, essa mulher que eu conheço, que vem pregar e anunciar Jesus? Ah, dele eu não quero saber de nada, não. Mas nós não sabemos como que Deus, ou quem que Deus escala, né? Como que Deus nos escala para anunciar Jesus? Como? Mas vamos ao texto. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a esses não deram crédito. Eu quero chamar a atenção o seguinte, no versículo 12, é muito claro, eu já falei em outras vezes, na reflexão da oitava de Páscoa, que o Senhor sendo o Criador, Ele que nos deu esse corpo físico, e Ele também sendo Criador e ressuscitado, agora, com que corpo Jesus aparece aos apóstolos? Nos parece, então, que Jesus não tinha a mesma fisionomia de antes, porque como que uma pessoa anda 11 quilômetros ao lado de Jesus e não o reconhece, nem pela voz e nem pela face? Né? Como que uma distância de 100 metros os apóstolos não reconhecem Jesus à beira do outro lado do lago e depois só reconhece quando a pesca acontece de forma milagrosa? Então, por que que o Senhor está no meio deles e ainda eles acham que é uma pessoa estranha, um fantasma? Né? Então estão pertinho e não reconhecem Jesus. Mas no versículo 12 nos dá uma explicação. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência. Então nós estamos vendo aí que depois que o Senhor Jesus morre, essa ligação com o corpo, do jeito que nós conhecemos, né? Ela é diferente. Que tipo de corpo Jesus aparece para a sua igreja, para os seus apóstolos? Místico, ninguém sabe, ninguém pode falar nada, porque não houve esclarecimento nas Escrituras. Isso é uma verdade de Deus, então nós não podemos falar nada sem cometer o risco de tropeçar numa heresia. Mas Jesus apareceu aos 2 com uma outra aparência, tanto que os discípulos de Emaús percorrem 11 quilômetros, quer dizer, 10 horas, de 8 a 10 horas de caminhada com Jesus e não o reconhecem. Quando estavam indo para o campo, eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a este não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que eu tinham visto ressuscitado. Aí eu chamo a atenção para o que eu falei no início, né? Nós não sabemos quem Deus convocou para nos converter, para nos anunciar Jesus. Não é porque eu conheço a vida passada daquela pessoa que está à frente pregando, né, que a gente não, eu vou renunciar à palavra. Né? Então eu tenho que acolher o coração na humildade, na simplicidade e na fé, porque o que importa é o que o Senhor Jesus quer falar no meu coração. Mas Jesus repreendeu os apóstolos por falta de fé, pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, te bendizer, porque, de certa forma, o Senhor nos escolhe, Senhor, para sermos profetas em nossa casa, no exercício da nossa missão como pai, como mãe, sendo filho, né, conjuntos aos irmãos.
na família, com os primos, sobrinhos, com os cunhados, cunhadas, né? Para que nós possamos, dentro da nossa realidade de vida, anunciar a sua presença e a salvação que já está no nosso meio. Assim como o Senhor usou Maria Madalena, aqueles 2 discípulos que não também tiveram dificuldade em reconhecer Jesus, mas depois imediatamente foram testemunhar, assim queremos também, Senhor. Ao ser usado pelo Senhor, que tenhamos a coragem dos discípulos de Emaús, de Maria Madalena, de Pedro e de João e de muitos outros mártires, né? Vossos heróis, de anunciar a sua presença no nosso meio. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplique em suas redes sociais esta pregação, esta palavra, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.